para sempre. E nós somos esse povo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, este fim de semana tive a oportunidade de estar a ministrar a missionários isolados no meio do Atlântico, numa conferência de encorajamento para missionários e pastores que aconteceu ali nos Açores. E eu estava ali no meio daquele grupo de homens e mulheres. Naquela sala só estavam estrangeiros. Todos eles eram missionários do Brasil, outros tinham vindo da Índia. Estavam ali a servir nas ilhas. Infelizmente o pastor português da nossa denominação, ele não estava presente por doença do seu filho. E o pastor que ia assumir agora o cargo da Assembleia de Deus Ponta Delgada só tomaria posse no dia a seguir e só chegou, portanto, ontem à noite ali aos Açores. E quando nós estávamos ali juntos com aqueles irmãos, com aquelas irmãs a ouvir as suas dores, as suas histórias, as dificuldades que eles têm, estar ali no isolamento para levar o Evangelho, mas principalmente a ver o prazer e a alegria que eles tinham quando celebravam uma vida que era resgatada, uma vida que era resgatada. Uma irmã estava a partilhar que a certa altura ela já não conseguia mais estar em casa e decidiu fazer voluntariado no hospital. E essa porta do voluntariado no hospital fez com que ela se tornasse, ela que no país de origem era enfermeira, mas não teve reconhecimento do seu corpo em Portugal, no seu curso em Portugal, e acabou por ser uma voluntária para dar comida aos acamados, para estar ali ao lado e fazer aquele voluntariado. E sempre que havia uma oportunidade de deixar uma semente da palavra, ela deixava, às vezes à distância, às vezes pelo WhatsApp. Mas estava a contar um episódio que eles foram visitar uma dessas pessoas quando voltou para casa. E ali eles afirmaram-se que eram cristãos e oraram pelaquela pessoa para que Deus trouxesse cura àquele lugar e, acima de tudo, salvação à sua alma. Ainda há mulheres e homens que pagam um preço para que o Evangelho chegue a todo lugar. E nós, como uma igreja missionária, não podemos deixar de ter o olhar de Jesus. Este momento final, este momento de Apocalipse 5, em que nós vemos aqueles homens e mulheres, milhões de milhões, milhares de milhares, de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação, diante do trono do Cordeiro. Essa é uma certeza que irá acontecer, mas até acontecer cabe-nos a nós fazer parte deste movimento de resgatar essas almas perdidas, resgatá-las para Cristo, resgatá-las para o Senhor. Eu gostaria de trazer uma mensagem que já há uns anos atrás partilhei convosco numa conferência missionária quando fui convidado pelo pastor Juvenal, há mais de provavelmente 12 anos, 14 anos. E o tema da mensagem é, de facto, um tema reciclado, mas que para mim é muito particular. E encontra-se em Mateus, no capítulo 9. E vamos falar sobre aspectos fundamentais de uma igreja missionária. Eu sei que já estamos em abril, bênçãos mil, celebramos a morte do Senhor até que Ele venha, louvado seja o Senhor, mas no rescaldo da conferência missionária, porque infelizmente muitos irmãos não conseguiram estar na conferência, nós não podemos deixar de passar estes valores, que são para nós valores fundamentais da nossa igreja, Assembleia de Deus de Lisboa, uma igreja em missão e uma igreja com missões, também internas e transculturais. Vamos olhar com os olhos de Jesus. Todos nós conhecemos, talvez, os textos mais pregados em conferências, Mateus 9, verso 35 em diante, e diz assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Este foi o versículo que Deus me deu quando começámos o ministério Jesus é a Resposta. Para seguirmos as pisadas de Jesus e percorrer todas as cidades e aldeias, levando o Evangelho. Verso 35 do capítulo 9 de Mateus. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O Senhor moveu-se de compaixão, verso 36. Olhava para eles e moveu-se de compaixão porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor.
Chegamos ao século XXI. Nunca houve tanta gente desgarrada e errante. Nunca houve tantas almas que parecem mesmo ovelhas que não têm pastor. Gente que está à deriva. Gente que é como um barco que perde a sua vela e perde o seu leme. E fica à deriva das ondas, das correntes. Assim nós vemos uma nova geração de adolescentes a surgirem. E nós não temos estado insensíveis àquilo que a televisão tem mostrado, àquilo que nós vemos acontecer neste passado mês, quando uma jovem foi abusada sexualmente e os outros gravaram e transmitiram aquilo na internet e mais de 30 mil pessoas assistiram ao vídeo, partilharam o vídeo, sem denunciar a barbárie que está a acontecer nas nossas ruas, nas nossas cidades, na nossa nação. Há uma geração completamente à deriva. Uma geração que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Uma geração pós-pandemia que se levantou sem valores de família, sem valores familiares, sem valores cristãos, sem valores alguns. E que por causa do momento da tensão são capazes de praticar as maiores barbáries que nós podemos imaginar numa sociedade que foi construída sobre os princípios bíblicos e sobre os fundamentos da lei mosaica, da lei de Moisés, da lei de Deus. Meus amados, nós estamos a viver os últimos dias. Um dia destes, o nosso ouvido espiritual vai ouvir o soar da trombeta e Jesus vai vir buscar a sua igreja. Mas nós precisamos de clamar ao Senhor para um despertamento espiritual da nossa alma e do nosso coração, para percebermos que há uma geração que grita em silêncio, grita por atenção, grita por um carinho, grita por uma palavra e tenta de alguma forma se vender ao primeiro que aparece, para tentar ter um momento de atenção, quando nós sabemos que Deus ama essas pessoas, Deus ama essas crianças e essas adolescentes, Deus ama esses moços abusadores que pensam que estão a fazer uma grande história, e Deus ama mesmo esses bárbaros que estão a semear-se a violência sobre as mulheres na nossa sociedade. Até esses Deus ama. Deus ama a todos. E Deus enviou o seu Filho. E no copo que Jesus bebeu no Calvário estava de facto esses abusadores. O pecado desses abusadores. Estava o pecado de toda a humanidade nesse copo que Jesus trilhou, que Jesus bebeu, para que o pecado dessa gente possa ser redimido. Talvez eles não estavam em si. Talvez álcool, talvez droga. Não interessa. Mas o problema crónico é o pecado que está sobre o mundo. Jesus olhou para aquela sociedade que era molestada pela religião, que era molestada pelos romanos, que era molestada pelos aqueles que vinham para sugar daquele povo tudo, até o tutano, como se costuma dizer. Jesus olhou para aquelas pessoas que vinham, quando ouviram falar num mestre rabi diferente, que colocava cegos a ver e coxos a andar, quando eles viram e ouviram falar acerca de um mestre diferente, que se misturava com crianças, que se misturava com prostitutas, que se misturava com publicanos, eles vinham procurando uma esperança na direção de Jesus. E Jesus com os seus discípulos, daquele cenário naquele monte, olha e vê aquela multidão que se dirigia para ele. Ele vê aquela multidão como que gente cambaleando, como se estivessem ébrios de último grau, ou como se estivessem doentes, sem se conseguirem segurar de pé. E Jesus fala para os seus discípulos, para os seus alunos, e fala para nós, Igreja de Jesus, nos nossos dias. Ele viu aquela multidão e ele disse: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Uma igreja bíblica tem que ser uma igreja que tem visão. Uma igreja que não tem visão é uma igreja que preste-se. Uma das marcas do ministério de Jesus Cristo aqui na terra é que de facto ele estava cercado de multidões, porque queriam comer o pão que ele multiplicava, queriam ver os milagres que ele fazia. Eram grupos de pessoas muito grandes. Naquela época era muito difícil para algum líder reunir tanta gente como Jesus reuniu. Era difícil conseguir reunir. Os maiores líderes religiosos não conseguiam reunir tanta gente como Jesus conseguia reunir, porque realmente ele era um mestre diferente dos demais. Os melhores líderes religiosos judaicos, eles tinham os seus grupos, os seus discípulos, mas eram grupos pequenos, grupos seletos, selecionados minuciosamente. Mas diante daquela necessidade daquela multidão, Jesus olhou para aquela multidão.
E Jesus começa a ensinar e a curar as pessoas daquela multidão. Jesus parou ao ver aquela multidão na sua direção. Jesus parou. Jesus viu a multidão e teve uma visão. E a visão que Jesus teve foi como uma grande seara. Uma seara enorme a perder de vista. Uma seara que já estava branca, preparada para a ceifa, já não estava mais verde, mas era uma seara que estava a ficar madura, pronta para a ceifa, pronta para a foice. Mas a seara era grande demais. Na altura não havia debulhadoras ou ceifeiras, não havia como fazer aquilo mecanicamente, era mão a mão. E Jesus olha para o seu grupo, daqueles seus alunos, e diz: a seara é grande demais. Os olhos do Criador de toda a humanidade, que vê cada um como indivíduo, que vê cada um a ser formado no ventre da mãe, olhava agora para aquela multidão, para aquela grande multidão, e via os errantes e desgarrados. E volta-se para os seus e dizem: a seara é grande demais. Então Jesus teve visão. E nós estamos a viver dias, irmãos, onde essa visão tem sido trocada por um olhar superficial para as circunstâncias, por uma satisfação imediata das nossas necessidades. Nós vivemos, nós gastamos a juventude, nós gastamos as nossas energias em coisas que nos dão prazer, mas que no dia a seguir o prazer já passou e resta-nos apenas as postagens nas redes sociais. Nós vivemos e estamos a gastar a nossa energia em coisas fúteis que não servem de nada e que não mudam nada a vida daqueles que estão à nossa volta. Às vezes até serve apenas para despertar algum tipo de, vamos dizer, até inveja por causa desses momentos que aparentemente são cheios de alegria, mas nós sabemos que eles foram produzidos com muita dor. Mas Jesus tem um olhar para uma multidão. Jesus tem um olhar de compaixão. Jesus tem um olhar apaixonado para uma multidão que eram como pessoas que não conseguiam segurar de pé sozinhas, que precisavam de alguém que desse o ombro, alguém que desse a sua mão, alguém que pudesse dar a sua atenção, e Jesus fez isso. Os seus olhos estavam voltados para a missão. E nós, como igreja, irmãos, temos que estar voltados para a missão internas e missão externas. O nosso olhar tem que estar voltado para a missão. Nada mais é importante do que testemunhar de Cristo a todos os povos. Mas muitas vezes possuímos uma cegueira missionária. E com a cegueira missionária nós nunca vamos cumprir o ID de Jesus Cristo. Nós nunca seremos uma igreja missionária. Irmãos, para mim é uma grande responsabilidade continuar a construir sobre os fundamentos de homens e mulheres que deram tudo para que nós possamos estar aqui hoje. Para mim é uma grande responsabilidade continuar a construir sobre fundamentos de gente que deu a vida, de gente que vem com saúde para aqui e saiu doente de volta para a sua terra, e muitos deles até foram sepultados nas nossas terras. Gente que deu da sua vida para que esta Europa bárbara pudesse conhecer a libertação do Evangelho de Jesus Cristo. Gente como alguns, como eu falava aqui no culto anual, como a irmã Manuela, que deu de si os últimos anos da sua vida, apaixonada pelas crianças de Moçambique, e lá ela foi sepultada e deu o final da sua vida em prol dessas crianças para conhecerem Jesus. Nós olhamos para homens como o pai das missões, William Carey, e sabemos que ele a certa altura viu uma fotografia no jornal, uma fotografia escura, jornais que eram preto e branco, que não tinham cor, que não tinham luz, mas viu aqueles rostos escuros, com os olhos lindos e grandes daquele povo da Índia, e ele apaixonou-se por aquelas crianças e por aquele povo. Ele levou o Evangelho, ele levou a literacia. É verdade que até ele entrar lá foi muito difícil, conhecemos a sua história, não vou repetir, eu sou um apaixonado, conheço a história de cor. Eu sei que ele tentou na primeira vez e na segunda vez então conseguiu. E apesar do governador dizer: por favor, não ensines o povo a ler, não ensines o povo a ler, porque a literacia, o ensino fazia parte do mandato de Jesus. Era isso que ele fazia, ele percorria as aldeias ensinando nas escolas, que eram sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando as enfermidades. E nós precisamos ter visão. Hoje vimos a escola dos semeadores de alegria. Vimos a escola que não é apenas uma escola, que tem uma capela,
tem uma base para receber agora os jovens que conseguiram juntar dinheiro e que vão agora quarta-feira para estar lá durante 10 dias, juntamente com os missionários e com o Daniel, fazerem campanhas nas aldeias em volta, servindo aquela população com amor, porque o serviço abre a porta à proclamação. E eles vão para servir o povo, servir sem esperar receber nada em conta. Muitos deles trocaram o dinheiro que tinham para as suas férias, para irem nesta viagem missionária. Houve um empresário que fez questão de pagar ao seu pastor a viagem, para que o pastor tivesse a participar também naquela viagem missionária, porque infelizmente o vencimento do pastor não dá para essas viagens. Mas a verdade é que eles vão. Os nossos irmãos da Assembleia de Deus da Alverca vão à nossa base missionária, nossa porque é conjunta, e vão estar ali a servir. E nós olhamos para aquelas paredes, para aqueles portões, para aquelas salas de aula. Nós ouvíamos aqui no documentário no sábado, um dos professores dizia: não há escola semelhante a esta em toda a Guiné. Não há escola que tenha uma sala de informática com computadores de última geração, que tenha uma sala de música com instrumentos musicais e todos os instrumentos. Não há que tenha um refeitório que sirva refeições quentes a todas as crianças, que tenham casas de banho, que ensinam os meninos pela primeira vez a usar um garfo e uma faca, para quando esses meninos mais tarde forem para uma faculdade, os pais não os ensinaram, mas na escola cristã aprenderam. Visão. O Paulo Durão teve uma visão, nós partilhamos a visão, nós oramos e jejuamos pela visão e Deus cumpriu a visão. E numa conversa que estávamos a ter recentemente, estava a dizer: Paulo, o inimigo quer bloquear e paralisar-te nessa situação. Tu não percebes que há muito mais, tu tens que sair desse bloqueio, tu tens que avançar, porque tu criaste um movimento de mobilização no nosso país e não só, de gente que olha para o teu projeto missionário como uma semente que tem que ser multiplicada em muitos mais lugares, e Deus quer fazer isso e alguns deles estão aqui no nosso meio. Visão. Sem visão o povo perece, sem visão o povo morre. William Carey viu, William Carey pegou naquela fotografia daquele grupo, daquela multidão de indianos, e ele colocou a fotografia na parede onde ele trabalhava como sapateiro, e a cada dia ele olhava para a fotografia e dizia no seu coração: Senhor, leva-me a esta terra. Senhor, leva-me a esta terra. Eu irei, eu obedecerei. E de sapateiro tornou-se um dos pais da literacia, quando as suas gramáticas ainda hoje são utilizadas em muitas escolas na Índia. Um homem com visão. Um homem que ouviu o chamar do Espírito Santo. Um homem que se levantou. E ter visão missionária é isso. É entender que todo cristão é um missionário em potencial. E nós devemos exercer o ministério e a chamada. Nós estamos no mês da paixão. Há um mês da paixão. Nós conhecemos o versículo João 3,16 de cor. Mas este versículo tem tanto ensino. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E o mundo fala do maior grupo de pessoas, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Deus amou as crianças das montanhas lá do Tibete. Deus amou as crianças das ilhas lá da Nova Zelândia. Deus amou todos os povos. E Deus deu o melhor de si. Deu o seu Filho unigênito, o único Filho que tinha. Deus deu. E esse Jesus deu a sua vida para que todos os povos possam ter vida em seu nome. E nós somos os mordomos desse movimento. Nós precisamos de encarar o nosso trabalho, a nossa escola, o nosso bairro como um campo missionário. Nós precisamos de olhar em volta e ver estes grupos étnicos que têm vindo para as nossas cidades. Mas para isso precisamos de visão. E se a visão é o primeiro componente de qualquer coisa que seja estável. Qualquer coisa que seja estável. Normalmente uma cadeira que os irmãos têm sentados tem 4 pés. Mas até seria possível manter-se em pé com 3 pés. Só não é possível com 2 pés ou com um pé, a não ser que as nossas pernas apoiem, senão iremos cair para o lado ou para trás ou para a frente. Mas também a visão missionária tem 4 componentes. A primeira é a visão, mas o segundo é aquilo que Jesus deixou que acontecesse. Que aquela imagem das multidões, dos milhares de pessoas a cambalear, sem se conseguirem segurar de pé, Jesus deixou que a imagem entrasse nos seus olhos e descesse ao seu coração. E este processo, irmãos, é o processo que a Bíblia chama de compaixão.
É uma visão apaixonada. É nós deixarmos que as imagens que os nossos olhos veem ou que os nossos ouvidos ouvem, porque conseguimos construir imagens sonoras, as nossas imagens que nós recebemos, deixar que elas deixam ao coração. Nós estamos a viver dias em que a igreja vê, mas não deixa que as imagens deixam ao seu coração. Há uma carapaça de proteção emocional que foi colocada no coração de muitos cristãos. Já não estou a falar dos outros que não têm a fé que nós temos, mas de nós mesmos. Há uma força, há uma proteção, porque já fomos magoados, porque já fomos apontados, porque já fomos feridos, porque já fomos de alguma forma preteridos por alguém. Então nos protegemos e não deixamos que as imagens que nós vemos deixam ao nosso coração. Não nos deixamos comover. Cada vez mais as novas gerações precisam de tudo que é impulsos mais bárbaros para terem emoções. Eles gostam de filmes de terror, eles gostam de coisas que nós não gostávamos, como acabei de citar no início, coisas impensáveis para terem algum tipo de emoção, porque nunca houve uma geração tão insensível como a geração dos nossos dias. Mas o Senhor Jesus, Ele não apenas tinha uns olhos que viam, mas teve um coração que sentiu. Um coração que se comoveu. Depois de Jesus ver aquela multidão, seu coração encheu-se de compaixão. Seu coração ficou totalmente tomado de paixão, de piedade, de misericórdia com aquele povo aflito e exausto. O seu coração ficou totalmente tomado. Ele viu aquele povo indefeso ser enganado pelos líderes religiosos, ser explorado pelos seus exploradores romanos. Eles estavam como feridos que não se aguentavam de pé. Hoje nós somos bons levitas, adoradores e bons sacerdotes, mas somos maus samaritanos. Nós passamos ao lado facilmente, como levita, a pensar: não, eu vou para o templo para adorar, eu não posso parar no caminho. Eu vou para o templo sacrificar, eu não posso parar no caminho. Mas o Senhor está-nos a chamar para pararmos no caminho. E Jesus dá-nos o exemplo quando, na parábola do bom samaritano, ele de alguma forma se projeta naquela imagem de alguém que se sente estranho, de alguém que se sente desprezado, parou na sua viagem para auxiliar um aflito. Jesus deixou que esta visão descesse ao seu coração, um povo molestado e importunado por aqueles que deveriam ser os seus mestres, os seus pastores, um povo que não tinha um líder e muito menos um rumo a seguir. E muitas vezes acontece connosco, sentimos também que perdemos o rumo a seguir. Irmão, recupera a paixão inicial, deixa que a visão de Deus entre, e diante daquela situação Jesus se apresenta como bom pastor, como pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus se apresenta como o bom pastor da parábola de Lucas 15, que deixa as 99 para ir à procura da ovelha ferida. Jesus tinha esse coração missionário. Ele não só via missões, mas ele sentia missões no seu coração. E ele sai como aquele pastor que acolhe em seus braços uma das suas ovelhas sangrando, gravemente ferida, por ter sido atacada por lobos. Será que alguém acolheu aquela jovem? Certamente alguma psicóloga ali do Hospital de Loures. Será que a família a acolheu? Estava a pensar, o que é que terá acontecido? Estava a ouvir comentários na rede X, bárbaros, a dizer que era ela que provocou aquilo tudo, etc, etc. Dizia, meu Deus, onde é que nós estamos? Onde é que nós chegamos? E nós que tivemos filhos e filhas, talvez sentimos com uma dor maior, porque devíamos de imaginar que essa menina podia ser uma das nossas filhas, ou um dos nossos filhos. Ter um coração missionário é um coração que se compadece quando vê alguém perdido, sem sentido, sem direção, sem noção. Não é apenas rotular os incrédulos dizendo que são pessoas que vão para o inferno, mas não é nós compadecermos dos povos oprimidos,
que estão escravizados pelos seus próprios pecados. Então, se o primeiro pilar é visão e o segundo é compaixão, obrigado por estarem atentos. O terceiro é tão importante também, porque nada acontece sem oração, que é isso que o Senhor diz a seguir aos discípulos: rogai ao Senhor da seara. E é isso que ninguém nos pode impedir de fazer. Até nos podem dizer: já não tens idade para ir para a missão. Até nos podem dizer: não estás preparada psicologicamente para tal. Até nos podem dizer: não tens dinheiro nem alguém que te envie. Mas ninguém pode impedir de tu orares, porque a oração move montes e move montanhas. A oração chama as coisas à sua existência mesmo quando elas ainda não existem. A oração tem um poder de levantar, de gerar vida e transformação. E uma igreja que ora. Por isso o Senhor diz, antes de os enviar, antes de dizer ide, antes de dizer ide, Ele disse ficai em oração. Fiquem em oração, porque o primeiro passo passa pela oração. O cristão missionário tem joelhos missionários. Joelhos missionários, é joelhos que se dobram. A atitude, o envolvimento mínimo de qualquer cristão, de qualquer igreja com missões tem a ver com a oração. Oração, a oração. Estava a dizer esta manhã em Odivelas, irmãos, troquei algumas mensagens com a Jéssica esta semana. E a resposta foi: obrigado, pastor, por teres lembrado de mim. Porque ultimamente ela não recebe mensagens de ninguém. São os nossos missionários que estão lá no campo, sozinhos. Numa terra estranha, tentando proteger as suas crianças dos vírus, das bactérias, tentando manter o seu lar unido e fazer o trabalho. E nós estávamos a ver as stories deste sábado, quando ela estava ali com toda aquela força, a contar aquela história bíblica no Clube da Alegria que acontece no quintal das suas casas, ali em Bissau. Mas o envolvimento mínimo, eu já tive a oportunidade de contar a história também no clube. Também tive a oportunidade de fazer as minhas dramas, que gosto tanto de fazer para as crianças. As crianças deviam estar todos a olhar para mim, como é que aquele homem, cabelo branco gigante, está aqui a fazer aquelas palhaçadas todas. Mas eu estava todo apaixonado, principalmente porque estava a contar também a parábola do filho pródigo, que eu sou apaixonado pela parábola. Foi dos momentos mais felizes. Tornamos-nos crianças com as crianças para transmitir as bases do Evangelho. Nada paga esse momento. Mas depois vem um momento da solidão. Já não temos mais crianças para ministrar. Temos o nosso bebé que não nos deixa dormir. Temos os filhos com febre. Temos o marido que se vê impedido. Temos os outros missionários que às vezes não têm uma atitude assim tão positiva e nos sentimos sós. Mas a oração, a nossa oração, faz toda a diferença. É verdade que poucos podem ir ao campo missionário, mas todos devem de orar. É verdade que alguns podem contribuir para a obra missionária, mas todos devem rogar pela obra missionária. E foi isso que Jesus disse: rogai ao Senhor da seara. Rogai ao Senhor da seara. Orem e peçam para que Deus mande mais obreiros. A seara é grande, a ceifa é grande. Orem, clamem ao Senhor da seara, roguem, que supliquem ao Senhor da seara. Essa atitude que Jesus esperava que os seus discípulos tomassem, a atitude básica. Porquê? Porque quando nós oramos, o nosso coração é transformado. Quando nós oramos, a nossa vida é transformada. Quando nós oramos com paixão e resultado de uma visão, então a nossa vida é transformada. Jesus não estava a dizer apenas para eles orarem. Jesus estava a dizer: alô, pessoal, acordem. Acordem desse marasmo espiritual, acordem, por favor, olhem para a multidão, vejam esta gente aqui embriagada que não se consegue aguentar de fé. Façam alguma coisa ou façam o mínimo. Pelo menos dobrem os joelhos e orem. Se não querem ir, orem para que Deus levante todos que possam ir e que possam fazer o trabalho. Orem. Esta era uma atitude que Jesus espera de cada um dos seus discípulos.
uma atitude de ação. E esta narrativa bíblica indica que, por meio deste clamor, deste rogo dos discípulos, o Senhor estava à espera que eles pudessem produzir fruto da oração, produzisse no seu coração, surgisse no seu coração uma ideia. Quizá sou eu a resposta à oração. Quem sabe sou eu a resposta ao clamor que eu estou a fazer. Muitos de nós começamos por orar e ouvimos o Senhor dizer: tu és a resposta à oração de outros que oraram antes de ti. Lembro-me perfeitamente como se fosse hoje, quando estava lá em Reguengos de Monsaraz a apresentar o projeto de Jesus é a Resposta, e entrega aquele flyer aos irmãos, e na primeira fila o nosso irmão Manuel Cartacho Martins. Nosso irmão não ouviu, nosso irmão guardou o flyer, nosso irmão chegou a casa, ele ligou passado umas horas ou uns dias e disse: Josué, nós tínhamos o sonho na Neves Ferreira quando éramos jovens, e o nosso sonho era comprar um fogão a gás e irmos num caminhão evangelizar Portugal e o interior, mas Deus chamou-nos para as missões. Nós nunca fizemos isso, mas as minhas poupanças do certificado de aforro é para esse projeto se tornar realidade, enquanto eu ainda tenho vida e estou sobre a face da terra. E ele pregou naquela grande semente que não foi nem 10, nem 20, nem 30, nem 40, nem 50, 60% do orçamento ele pegou das suas poupanças de missionário e entregou para que o Ministério de Jesus a Resposta acontecesse. Havia visão, havia compaixão, houve oração, e de onde menos esperávamos, Deus trouxe a provisão. E é assim que o Senhor faz. Ele traz a provisão de onde às vezes menos esperamos. Às vezes menos esperamos. Esta igreja está de pé há 2 anos atrás com as dívidas que tinhas, porque Deus usou um irmão que já está na sua glória para nos sustentar. Porque o azeite da viúva serviu para sustentar Elias durante os dias da seca, durante os dias de fome. E o azeite não faltou na botija, porque ela estava a sustentar o servo do Senhor. Talvez porque tu não sustentas a obra do Senhor, há azeite a faltar na tua botija, mas nesta tarde ouve o que o Espírito diz: semeia no bom terreno, investe no bom investimento, e eu cuidarei de ti. Diz a história da igreja que Tiago era chamado de joelhos de camelo. Já ouviram certamente ouvir acerca disso. Era o apóstolo joelhos de camelo. Devido à sua frequência de oração, os seus joelhos inchavam e estes destacavam todas as suas pernas. Era um homem que orava. E nós precisamos de ter mulheres e homens assim, que oram a favor dos povos, que oram em favor dos missionários, que oram em favor da nossa igreja, de nós mesmos, para que nós possamos despertar do marasmo espiritual que estamos a viver. Por fim, irmãos, resta-nos o pilar essencial. É bom ter visão, é bom nós termos compaixão, é ótimo fazermos oração, mas nós precisamos de partir para a ação. Não é? Alguns já conhecem a mensagem lá em Campo de Rico, foi a minha primeira mensagem ali. A ação. A ação. Mas quem é o nosso exemplo? Quem é o nosso modelo? 35 de Mateus 9. Percorria Jesus todas as cidades e as aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vejam só, a ação essencial. O ensino de Jesus é este. O ministério de Jesus é este: ensino, pregação e cura. Trabalhamos numa agência missionária desde 2012, como os irmãos sabem, quando nos tornámos diretores executivos da Missão Evangélica Intercultural. Temos vários missionários no ponto do mundo, em vários pontos do mundo, algumas delas mulheres solteiras que estão a trabalhar com crianças. E uma das coisas que nós temos sempre partilhados como princípio básico da missão é isto: ensino, pregação e cura. Por isso é que nós, quando vamos para um projeto missionário, William Carey se preocupou em ensinar a ler, ensinar a entender, para depois ouvirem e lerem a pregação.
Como eles vão ouvir, se não houver alguém que pregue? Mas como é que eles vão ler, se ninguém os ensinar a ler? Como é que eles vão saber reagir, se ninguém lhes ensinar como reagir? Então, qualquer projeto missionário, principalmente transcultural, num país que esteja em desenvolvimento, primeiro nós levamos o ensino, e o ensino vai abrir o entendimento para a aprendizagem, que é a pregação, e depois a cura. E nós temos falado várias vezes, irmãos, ainda há pouco tempo estava a ser convidado mais uma vez, foi aos alunos no Instituto Bíblico, estamos a dar aulas de evangelismo, e eu estava a dizer, querem saber um segredo? Contei-lhes a história, não vou contar aqui que a hora já vai longa, fica só para os alunos lá do Instituto, mas contou-lhes a história de uma missionária que veio para Portugal e nunca conseguia que ninguém ouvisse a sua mensagem, até que ela entendeu que tinha que servir. E ela começou a servir as pessoas, servir as idosas que não conseguiam carregar os seus sacos, perguntar se precisavam que fizesse alguma compra, servir. Porque o serviço abre a porta à proclamação. Quando nós vamos para servir, nós chegamos a uma aldeia como Tchalana, como chegaram os semeadores para servir a população. Vão diante do homem grande da população e dizem, tem escola aqui? Não temos. Nós temos um projeto de uma escola, podemos vos servir? Uma escola é bem-vindo, então tem aqui o terreno para a escola. Vocês têm um posto médico? Ensino, pregação e cura. Não têm? Nós podemos então vos ajudar a ter o vosso posto médico. E Jesus baseou seu ensino, a sua missão em ensino, pregação e cura. E quando nós ouvíamos a sábado passado os professores a dizerem, quando o Daniel perguntava qual é o sentido dos semeadores de alegria, ele dizia, é levar Jesus às crianças. E eles eram os professores que ensinam primeiro a ler e a escrever. Mas através do ensino vem o ministério. Ensino. E nós precisamos, irmãos, de ter esta ação. Este versículo é o resumo básico do ministério de Cristo. Ensino, pregação e cura. Por meio do ensino e a pregação que Jesus apresentava então as boas novas, o evangelho do reino a esta multidão. O povo judeu vivia desesperado, na expectativa do Messias, do ungido. E o ungido chegou, o seu nome era Jesus. Jesus, que significa de Deus vem salvação. Ele agora trazia um reino de ensino, de literacia, um reino de liberdade, um reino de cura. E é isso que nós temos que entender quando o primeiro hospital que houve foram os discípulos de Jesus. Quando o primeiro lar de crianças de orfanato foram os discípulos de Jesus. Porque foram os discípulos de Jesus que ouviram o seu mestre dizer, vão, façam discípulos, façam alunos em todas as nações. E Jesus estava então a anunciar este reino. A missão é pregar sobre este reino. E para ensinar, pregar e curar, Jesus envia então os seus discípulos, como nós conhecemos, e podíamos ler logo a seguir no capítulo 10, em que Jesus envia então os seus 12 discípulos, e diz assim, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos, deu-lhes poder para expulsarem, deu-lhes poder para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Este poder que foi delegado aos alunos, aos primeiros alunos, aos 12 discípulos, está agora sobre nós, que somos os discípulos de Jesus Cristo. Deus está-nos a dar este poder, Cristo está-nos a delegar este poder para expulsar os espíritos imundos, para curar enfermidades. Então precisamos de agir. E o evangelismo é a forma com que podemos nos envolver na missão, com o propósito de levar a salvação de Cristo e torná-la conhecida em todos os povos. Meus amados, nós estamos a chegar ao fim dos tempos da igreja na terra. Eu às vezes fico a pensar, quanto tempo mais, Senhor? Quanto tempo mais nós temos? Ajuda-me a não desperdiçar os dias, as horas, os minutos. Ajuda-me a estar, Senhor, ó Pai, envolvido na missão e com a missão. Ajuda-me, Senhor, a ser encontrado quando Tu vieres a trabalhar. Eu não quero ser encontrado, ainda que eu descanso, é um princípio, mas eu não quero ser encontrado sem estar envolvido na obra. Porque o alvo da igreja é fazer missão. O alvo da missão é levar Cristo a todo o homem, a toda a criatura, a toda a criança, a toda a mulher. Qual é o teu alvo, irmão? O que é que tu desejas chegar ao final da tua vida e alcançar? Qual é o alvo desta igreja no final dos últimos tempos? Vamos ser uma igreja missionária, um esforço financeiro. Talvez daqui não vão surgir agora, numa primeira linha, os primeiros missionários.
Mas nós temos até projetos que vêm bater à nossa porta e dizem, ajudem-nos aqui para irmos mais longe. E nós acreditamos em parcerias e queremos fazer essas parcerias para que o Evangelho chegue mais longe, porque este é o tempo de levantarmos os olhos e termos a visão, deixarmos as imagens encher o coração e sentirmos a compaixão, e depois de joelhos de oração, os nossos pés possam ser movidos na direção dos perdidos. Olhos, visão, coração, paixão, joelhos, oração e pés, ação. Vamos ficar de pé no nome de Jesus e vamos dizer, eis-me aqui, Senhor. O que é que tu queres de mim? Estes são os últimos dias da igreja na terra. Nós não podemos ficar no quartel quando o Senhor nos está a chamar cada um, trazendo visão criativa, ideias criativas para levar o Evangelho àqueles que clamam por uma tão grande salvação. Este mistério que esteve oculto desde os séculos foi manifesto aos seus santos. E Deus quer nos dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Então nós vamos anunciar e admoestar a todo o homem, ensinando que toda a criança, mulher e homem, em toda a sabedoria, para que possamos apresentar um dia essas pessoas perfeitas em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Quando fechamos este ciclo, Senhor, da conferência missionária nesta semana, Senhor, nós não queremos deixar de orar para que Tu abras os nossos olhos. Abra os meus olhos, Senhor, para o mundo à nossa volta. Abra os meus olhos para o mundo à nossa volta. Abra os meus ouvidos para o clamor à nossa volta, Senhor. Desperta os nossos sentidos para o mundo à nossa volta, Senhor. Desperta os sentidos espirituais para o clamor à nossa volta, Senhor. Desperta o nosso coração, Senhor, pedrificado. Dá-nos um novo coração sensível à dor, ao choro, ao clamor, à miséria. Dá-nos um coração, Senhor, sensível, Senhor, cheio de compaixão. Dá-nos, Senhor, ó Pai, uma vida de oração, uma vida de clamor, uma vida de entrega, Senhor, e faz-nos agir no nome de Jesus. Faz-nos agir no nome de Jesus. Há uns meses atrás eu estava a dizer, irmãos desta igreja, tem que se levantar ministérios de socorro àqueles que estão na cidade, ministérios de auxílio àqueles que estão presos, àqueles que estão impedidos. Irmãos, nós não podemos gastar o nosso tempo mal gasto. A hora está a chegar ao fim. O Senhor está a chamar uma geração que se levanta nos últimos tempos e que se move por íntima compaixão. Alguém que deixa os seus interesses para segundo plano, para colocar os interesses do reino em primeiro lugar. Alguém que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça pelos injustiçados, justiça pelos desprezados. Levar a justiça, que é o sangue de Jesus que justifica toda a vida àqueles que estão no pecado. No nome de Jesus, igreja, acorda. Esta é a chamada da última hora. Esta é a chamada da última hora. Esta é a chamada. Estivemos no aeroporto este fim de semana muitas horas e ouvíamos a chamada da última hora. Ouvíamos a chamada, senhores passageiros, esta é a última chamada para os passageiros. Esta é a última chamada. Eu estava a pensar, o Espírito está a dizer o mesmo. Esta é a última chamada. Esta é a última chamada. O corpo da igreja está pronto para subir, está prestes para subir, está prestes para levantar voo, ganhar asas e não abrir e fechar de olhos, está na presença do Senhor. Mas é a última chamada para dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu me envolvo na missão, eu quero ser encontrado, envolvido na missão. No nome de Jesus, responde esta última chamada. Responde a esta última chamada. Acorda.
Ó dormente, acorda. Não sejas como Jonas, que estás no teu sono de proteção, fugindo da vontade de Deus. Oh, desces fundo, desces ao silêncio para que ninguém te chatear, para não veres a aflição daqueles que estão a tentar que a água não entre e não sucumba o seu navio, a sua casa, a sua família. E tu desces para o interior para te esqueceres. Desperta, ó dormente, no nome de Jesus. Desperta, dormente, no nome de Jesus. Esta é a maior missão que algum dia poder estar envolvido. A Missio Dei, a missão do Senhor. E nesta tarde o Senhor te chama para te envolveres na missão. Responde no teu coração. Mais do que responderes a uma oração à frente, responde no teu coração. Responde nesta tarde, diz: eis-me aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Quando o grupo Louvor sobe para termos um momento de adoração e para prepararmos também a celebração da ceia do Senhor, nós queremos orar por nós, queremos orar pela nossa igreja, queremos orar pela nossa igreja, a nossa casa, a nossa família, para que o Senhor dê recursos aos projetos missionários, para que nós possamos abrir mão daquilo que achamos que é nosso, do nosso direito, quando nós devíamos nos lembrar que tudo é dele e tudo é para ele, para a glória e honra do seu santo nome. Tudo pertence a ele. Oh, o Senhor te chama. Qual é a tua resposta nesta tarde? É eis-me aqui, ou é Senhor, chama outro? Chama outro. O Senhor quer te chamar a ti. Desperta, ó dormente, no nome de Jesus. Desperta tu que dormes e o Senhor te esclarecerá. O Senhor irá mostrar o caminho quando parece que não há caminho. O Senhor vai mostrar a saída quando parece que não há saída. Os teus últimos tempos têm sido tempos difíceis. Tens visto quase a tua casa a arder. Porque tu pegaste na lamparina em chama que o Senhor te deu um dia e a guardaste debaixo do projeto da tua vida, debaixo da tua cama. Essa lamparina com o azeite que o Espírito Santo um dia foi derramado sobre ti para brilhar e para derramar unção e vida, tu tens tentado apagar, colocar um cesto por cima, colocar debaixo da tua cama, do teu lar. Colocaste a tua cama, colocaste o teu casamento, colocaste o teu relacionamento à frente da lamparina da unção de azeite que estava sobre a tua vida, e agora te admiras que a cama esteja a arder. O Senhor te diz nesta tarde para voltares a tirar a lamparina e pegares a chama viva, a chama do altar, para que possa brilhar novamente. E Ele tomará conta do resto, porque a lamparina não foi posta para colocar debaixo da cama ou debaixo do cesto, mas ela foi idealizada para ser colocada no velador. Toda a gente tem que conhecer no teu emprego quem tu és, qual é a tua posição. A tua posição não é a tua carreira, a tua posição é quem tu és em Cristo. Será que tu não entendes isso? A tua posição não é aquilo que tu mostras, a tua posição é aquilo que tu deves ser e não o que tu mostras. E enquanto tu não entenderes isto, tu estás a hipotecar o ministério que Deus te deu, e estás a servir o mundo e o Senhor do mundo, em vez de servires ao Senhor do céu. Mas nesta tarde o Senhor te diz: lembra-te de onde caíste e volta atrás, e vai buscar o óleo fresco para encheres a tua lamparina, para que ela possa brilhar de novo como já brilhou um dia. Porque tu podes correr o mundo inteiro, tu podes gastar o teu dinheiro, tu podes aplicar o teu tempo em tudo, mas nada te satisfará como tu estares ao serviço do Senhor, no centro da vontade de Deus. Por isso nesta tarde toma a decisão por Cristo.
Dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu lembro-me de onde caí. E eu volto às bases. Faz-me regressar ao primeiro amor. Enquanto preparamos os nossos corações, se precisas dobrar os teus joelhos no lugar onde estás, faz isso. Se precisas clamar ao Senhor, faz isso. Tu tens a oportunidade de te arrependeres, lembrares de onde caíste e voltares à base da chamada. À base.